neuroanatomia funcional, embriologia, divisões e organização geral do sistema nervoso. O estudo do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso é importante porque permite entender muitos aspectos da sua anatomia. O sistema nervoso é originado do ectoderma. O ectoderma é o folheto embrionário mais externo. O primeiro indício é o espessamento do sistema nervoso, que vai formar a placa neural, e essa placa é induzida pela notocorda e pelo mesoderma. Notocordas implantadas na parede abdominal de embriões de anfíbios já mostraram, que elas induzem aí a formação do tubo neural. E quando se extirpa essa notocorda ou mesoderma nesses embriões jovens, resulta em grandes anomalias da medula. Neural é o segmento à placa neural quando se inicia um processo de invaginação dessa placa neural. Nós vamos ter a formação de um sulco chamado de sulco neural. Esse sulco vai aumentando, se acentuando e vai formar a goteira neural. E essa goteira neural, após o fechamento, forma um tubo chamado de tubo neural. Esse tubo neural, ele acaba também trazendo junto com ele a formação de uma crista neural. Essa crista neural, na parte superior a esse tubo e lateral, vai ser o futuro sistema nervoso periférico. E alguns outros elementos que não fazem parte do sistema nervoso central. Essa crista neural vai formar gânglios sensitivos, gânglios do sistema nervoso autonômico, ou os gânglios viscerais, que são os gânglios motores, vai formar a medula da suprarrenal, paragânglios, melanócitos, células de Schwann, anfícitos, células C da tireoide e odontoblastos. Aqui a gente vê um desenho mostrando a placa neural, onde nós vemos que há uma invaginação da placa neural, iniciando a formação do sulco neural, nessa região aqui. Enquanto essa formação prossegue, ela vai formar essa crista neural, juntamente com o sulco neural, e após o fechamento dessa goteira neural, nós vamos ter aqui o tubo neural. Já nesse momento aqui, podemos ver que a crista neural já está se diferenciando em gânglios espinhais. O tubo neural, ele não fecha de maneira homogênea, ele vai ser fechado do centro para as extremidades. E durante esse fechamento, ele vai formar uma abertura anterior chamada de neuróporo rostral e o neuróporo caudal, que seria uma abertura posterior. Nessa imagem aqui nós podemos ver onde se inicia do centro para as extremidades o fechamento desse tubo. E finalizando com o neuróporo rostral e o neuróporo caudal, mostrado aqui, por exemplo, nessa figura. As paredes do tubo neural, por não ter esse crescimento uniforme, ela forma algumas lâminas, como a gente pode ver no desenho ao lado ali. Nós vamos ter duas lâminas alares, aqui nós podemos ver onde estão as lâminas alares, duas lâminas alares, em que vão se formar os núcleos ligados à sensibilidade. Nós temos duas lâminas basais, aqui nós temos a lâmina basal, que é de um lado e de outro, formando futuramente os núcleos ligados à motricidade. Também temos outras lâminas, como a lâmina do assoalho, que vai formar o epêndima da tela corioide e dos plexos corioide. E, por fim, a lâmina do teto, que vai formar o sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo. As dilatações do tubo neural vão formar outras estruturas, como nesse exemplo aqui, nós vemos o arquencéfalo, que vai formar o prosencéfalo e o mesencéfalo, a medula primitiva, formando o rombencéfalo. Esse prosencéfalo, ele vai se dividir novamente, formando o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo continua sendo o mesencéfalo
e o romboencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Então a gente consegue ver aqui uma dilatação prosencéfalo, a outra dilatação mesencéfalo e a terceira dilatação, nesse caso, romboencéfalo. Esse prosencéfalo torna a se dividir, formando aqui duas estruturas, que vão ser o telencéfalo e o diencéfalo, que futuramente formará o cérebro. O mesencéfalo dando origem a uma estrutura com o próprio nome, mesencéfalo, e o romboencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo, que vai ser, na verdade, o restante do tronco encefálico. No desenho a seguir, nós podemos ver de outra forma essas dilatações do tubo neural. Nesse ponto aqui, podemos ver o telencéfalo. Nesse outro ponto aqui, nós podemos ver o diencéfalo, onde os dois vão formar o cérebro. Aqui, o mesencéfalo. Nesse ponto aqui, nós vemos o metencéfalo. Aqui, o mielencéfalo. Aqui vai ser a formação da medula. Nessa região aqui, infundíbulo. E nesse ponto aqui, nervo óptico. A cavidade do tubo neural, essa luz dessa cavidade permanece no adulto. A luz da medula primitiva no adulto é o canal central da medula ou canal do epêndima. A cavidade dilatada do romboencéfalo vai formar o quarto ventrículo. A cavidade do diencéfalo e a parte mediana do telencéfalo vai formar o terceiro ventrículo. A luz desse mesencéfalo vai formar o aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius, que liga o terceiro ao quarto ventrículo. A luz das vesículas telencefálicas laterais, por sua vez, vão formar os ventrículos laterais unidos ao terceiro ventrículo pelo forame de Monro. Durante o desenvolvimento das diversas partes do arquencéfalo, aparecem flexuras ou curvaturas no seu teto ou no seu assoalho. Isso é principalmente devido aos ritmos de crescimento diferentes. A primeira flexura a aparecer é a flexura cefálica, que é a região do mesencéfalo e do prosencéfalo. Logo em seguida, entre a medula primitiva e o arquencéfalo, nós vamos ter uma segunda flexura que vai ser chamada de flexura cervical, é uma flexão ventral dessa cabeça desse embrião, onde futuramente vai ser o pescoço. E, finalmente, aparece uma terceira flexura de direção contrária às duas primeiras, no ponto de união entre o metencéfalo e o mielencéfalo, a flexura pontínua. E com esse desenvolvimento, as duas flexuras caudais elas se desfazem praticamente. Entretanto, a flexura cefálica ela permanece, que vai determinar no encéfalo do homem adulto um ângulo entre o cérebro, derivado do prosencéfalo, e o resto do neuroeixo. Então, aqui nós observamos nesse ponto aqui a flexura cefálica, nesse outro ponto aqui nós observamos a flexura cervical. Nesse desenho aqui nós podemos observar a flexura pontina, a terceira flexura que acontece em sentido contrário à flexura cervical aqui e a flexura, flexura cefálica aqui e a flexura cervical. O sistema nervoso ele pode ser dividido de várias formas. Didáticas essa divisão, porque ele é contínuo. Nós temos divisões anatômicas, divisões embriológicas e divisões funcionais. Então aqui nós vamos ver pelos critérios anatômicos, iniciando essa divisão, sistema nervoso central, nesse ponto aqui, ele é dividido em encéfalo e medula espinal.
Esse encéfalo comporta o cérebro, que é composto pelo telencéfalo e o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Já o sistema nervoso periférico é formado de gânglios, de terminações nervosas e de nervos, que podem ser divididos em nervos espinais, que estão relacionados ao sistema nervoso segmentar, e os nervos cranianos, que está relacionado ao sistema nervoso suprassegmentar. Aqui nós podemos observar esse corte sagital, onde está demonstrando aqui o telencéfalo, o diencéfalo, formando o cérebro. Um pouco mais abaixo temos o tronco encefálico, onde nós temos o mesencéfalo, ponte e bulbo. Posteriormente à ponte, nós temos aqui o cerebelo. E, finalizando aqui, abaixo do forame magno, nós temos a medula espinhal. Ainda em critérios anatômicos, nós temos os nervos, que são cordões esbranquiçados que unem o sistema nervoso central aos órgãos periféricos. Vamos lembrar que o sistema nervoso é um sistema de relação do ser com o meio ambiente. E nessa relação nós temos neurônios que são receptores de mensagens e outros neurônios que são efetuadores de respostas. Nervos cranianos se unem ao encéfalo e os nervos espinais se unem com a medula. Os gânglios são corpos de neurônios sensitivos e motores viscerais. Terminações nervosas podem ser sensitivas, que são as terminações aferentes, aquelas que recebem o estímulo do meio e levam ao sistema nervoso central, e podem ser motoras, que são aquelas que trazem a resposta do sistema nervoso central até a periferia. Os critérios embriológicos, nós podemos ter a divisão embriológica do sistema nervoso central. Como já falado antes, o prosencéfalo, dando origem ao telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo, que futuramente formará o mesencéfalo, o rombencéfalo, que formará o metencéfalo e o mielencéfalo. Lembrando que telencéfalo e diencéfalo formarão o cérebro. O metencéfalo dará origem ao cerebelo e à ponte, e o mielencéfalo dará origem ao bulbo. Os critérios funcionais, nós temos o sistema nervoso da vida de relação, ou o sistema nervoso somático, que relaciona o organismo com o meio ambiente. Temos também o sistema nervoso da vida vegetativa, ou sistema nervoso visceral, em que a sua inervação e controle das estruturas são feitas. Temos também o sistema nervoso da vida vegetativa ou visceral, a inervação e controle das estruturas viscerais. São os visceroceptores. Eles controlam vísceras, glândulas, músculos, liso ou cardíaco. E o sistema nervoso autonômico, que é um componente eferente do sistema nervoso de vida vegetativa, que é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, mais conhecido como luta ou fuga. E o sistema nervoso parasimpático é o sistema onde nós vamos ter as nossas funções normais, em situações normais do organismo. Dentro dos critérios funcionais, nesse desenho nós podemos ver de uma forma mais simplificada, o sistema nervoso ele vai ser somático ou visceral. O sistema nervoso visceral ele tem a via visceral aferente e tem a eferente. Essa aferente é que recebe o estímulo e envia ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso visceral eferente, ou sistema nervoso autônomo, é o que leva a resposta a essas vísceras. Ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. A segmentação ou metameria do sistema nervoso, nós segmentamos em sistema nervoso segmentar, que é medula espinal e tronco encefálico, ou sistema nervoso suprassegmentar, que é o cérebro e o cerebelo. Os olfatório e óptico se ligam ao cérebro, mas eles não são típicos. Consequentemente, eles são considerados do sistema nervoso
segmentar. Agora vamos falar de organização morfuncional do sistema nervoso. Então, nós temos arco reflexo monossináptico, que é o arco reflexo mais simples, que é involuntário e faz parte do sistema nervoso segmentar. E o arco reflexo polissináptico, em que a informação chega ao sistema nervoso suprassegmentar e a partir daí nós vamos ter respostas ou providências de forma voluntária e respostas mais elaboradas. É um arco reflexo mais complexo. A coordenação da resposta motora é realizada pelo cerebelo. Nessa figura, nós podemos ver aqui na pele, nesse local aqui, nós temos a demonstração de um receptor, de um esteroceptor. É um receptor da pele, em que ele vai ter um neurônio pseudo-unipolar, que vai se comunicar com um neurônio na medula espinhal, que vai levar esse impulso até o córtex cerebral, onde ele vai trazer uma resposta que pode ser uma contração muscular, pode ser um arco reflexo visceral, pode ser um funcionamento de uma glândula. É interessante a gente lembrar também que o arco reflexo mais simples, né, o monossináptico, a ideia é que ele venha até o sistema nervoso central apenas na medula espinal e retorne trazendo uma contração. A gente pode lembrar do arco reflexo patelar, onde se percute com o martelo no tendão patelar e esse estiramento desse tendão patelar vai causar uma resposta, onde vai ser apenas do sistema nervoso segmentar. Já algumas situações dependem de respostas mais complexas. Um exemplo é quando encostamos a mão numa chapa quente, essa aferência vai ser enviada à medula, mas de lá vai ser enviada até o sistema nervoso suprassegmentar para ser interpretado. E a partir dali ele vai enviar várias respostas motoras que vai fazer com que nós tomemos providências para cuidar ou amenizar essa dor, esse quadro álgico. E essa resposta vai depender desses neurônios de associação que nós temos aqui. Podemos observar neurônios de associação aqui junto no cerebelo, neurônios de associação na própria medula aqui. Então, trata-se de um reflexo polissináptico, um reflexo mais complexo, que precisa de mais neurônios interligados para que essa resposta seja uma resposta efetiva, de acordo com a necessidade do organismo. Então é isso. E a referência, mais uma vez, Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional.